Bem-vindos a mais um Estado do Conselho, hoje com o painel reduzido a 2 elementos, porque Vítor Guedes não pôde juntar-se a nós. Temos então António Padrão e Carlos Beja. Vamos começar com um assunto que foi sugerido por António Padrão e tem a ver com a situação económica e financeira da Câmara da Figueira da Foz, inserida no contexto nacional. Mas Carlos Beja traz também um outro assunto, que é sobre o turismo da Figueira da Foz. Isto a propósito de uma conferência que se realizou hoje aqui na cidade, precisamente sobre o futuro, e em que um dos oradores, um economista licenciado em marketing territorial, defendeu que a Figueira da Foz não pode ser apenas uma colónia de férias de Coimbra, porque Coimbra não tem escala suficiente para manter a dinâmica ou conferir a dinâmica que o Conselho Turístico e que o Conselho da Figueira da Foz necessita para ter um futuro mais promissor neste setor. Mas vamos então começar pela situação económica e financeira da Figueira da Foz, António Padrão. Muito bem. Enfim, são alguns pontos de vista relativamente, até porque se aproxima o fecho de contas de 2014, gostaria de sublinhar que nós temos assistido em momentos em que se discute o orçamento municipal, em que se discute os fechos de contas, nos últimos tempos temos assistido a alguma serenidade política nas apreciações que são vertidas sobre a situação económica e financeira da Câmara. Inclusivamente, reações observáveis na própria oposição. Ou seja, tem havido bastante serenidade, o que implica, enfim, alguma consensualidade, porventura, de todos os modos, e independentemente do mérito de cada executivo camarário, eu gostaria de destacar três fatores que, do meu ponto de vista, contribuem ou têm contribuído para que a situação, não só na Câmara da Figueira, mas no todo nacional, em termos da situação económica e financeira dos municípios, tem melhorado de forma significativa no que diz respeito ao passado. Entre outros, estes três fatores, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, o papel da Troika. É evidente, não vou falar da perversidade ou dos efeitos negativos ou colaterais das medidas, mas que, objetivamente, se refletem nas contas de cada município. Porquê? Porque disciplinou as contas? Basicamente por dois aspectos. O memorando da Troika exigia a diminuição de 6% do número de funcionários. Nós constatamos que a redução entre 2010 e 2014 nos municípios portugueses atingiu os 14%, portanto aí fomos para além, claramente para além da meta que estava negociada, que era 2% num ano, 2% no outro, 2% no outro, portanto no total 6%, o que implicou, estamos a falar de 19 mil funcionários no país, ou seja, trata-se de um número muito, muito significativo. Na Figueira da Foz nós tínhamos 580 funcionários em 2010, atualmente temos 486. Portanto, em 2014 temos 486. O que significa uma diminuição de 17% do número de funcionários da autarquia. Ou seja, isto é uma medida que resulta diretamente do memorando e que tem um impacto necessariamente significativo naquilo que será o fecho de contas, que será brevemente sujeito à discussão, e também nos fechos de contas anteriores. Por outro lado, também decorrente da ação da Troika, assistimos a sucessivos cortes, portanto, diminuição da massa salarial dos trabalhadores municipais, e que em termos de volume, muito contribuiu para a libertação de meios que permitissem, quer neste caso o município da Figueira, à semelhança dos outros, aliviar a tesouraria e aliviar os seus compromissos. É curioso que, no caso da Nazaré, desceram-se de 360 funcionários para 101. É o recorde. 360, portanto, foi um terço, apenas ficou reduzido a um terço. Temos o caso de Lisboa, onde em termos absolutos a redução foi a mais significativa. Tem a de abreviado. Sim, 2.274 funcionários. O segundo aspecto contributivo para esta situação tem a ver com o plano de saneamento financeiro.
Plano de Serviço Financeiro vinculou a gestão da Câmara, enfim, em termos de contenção de gastos, e foi particularmente importante para chegarmos a este equilíbrio. Por último, a ação do Governo. A ação do Governo chamou a si, de forma decisória, a assunção de medidas que tiveram também um impacto em todas as autarquias, em termos nacionais, e, do meu ponto de vista, de forma positiva. Nomeadamente, para dar apenas 2 exemplos, e para abreviar conforme foi solicitado, eu gostaria de citar a Lei dos Compromissos, por um lado, que é uma lei de 2012, e, por outro lado, a Lei do Endividamento das autarquias. Ou seja, o endividamento não pode superar 1,5 vezes a média das receitas correntes dos últimos 3 anos. Para concluir, pelo que, quando o António Costa, eu vou ler, afirma que eu reduzi a dívida em 40%, o Primeiro-Ministro aumentou em 18%. Referia-se à Câmara de Lisboa. Referia-se à Câmara de Lisboa, naturalmente. Ou seja, esta é a diferença entre quem gera bem e quem gera mal. Para ficar por aqui e abreviar, eu diria só que esta afirmação, no mínimo, é particularmente controversa. Carlos Beja, há ainda aqui a questão, isto a propósito das contas, da atualização do IMI, dos imóveis, da avaliação dos imóveis, que veio trazer uma receita suplementar. Exatamente. Extraordinariamente grande. Bem, eu não estou de acordo com o que diz o António Padrão, é evidente. Em que parte é que está? Porque pela leitura que ele faz, nós precisaríamos da Troika permanentemente. A Troika, para ele, enfim, é quase um altar que motivou essas coisas todas boas que aconteceu nos municípios. Se não fosse a Troika, e nós estávamos completamente desgraçados. Bem, mas singularmente a Troika é boa para alguns municípios, mas quando António Costa reivindica alguma coisa, é no mínimo controverso. Bem, mas adiante, vamos por partes. Redução de funcionários. De facto, a redução de funcionários não é só nos municípios, em geral, temos funcionários públicos. Mas não nos esqueçamos também que uma parte substancial dos funcionários municipais estavam adstritos a funções que, entretanto, foram muito reduzidas. Por exemplo, há que perguntar quantos projetos de obras de urbanizações de adultamentos entravam na Câmara da Figueira em 2009 ou 2010? Quantos entram hoje? Isto significa, naturalmente, redução de trabalho, obviamente, significa redução de pessoal. Como é que significa redução de pessoal? Porque, à medida que as pessoas se vão reformando ou aposentando, não são repostas. Esta é que é a verdade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto. Os autarcas perceberam, e não foi preciso a Troika, perceberam que uma coisa é a disciplina orçamental, outra coisa é ganhar eleições. E perceberam que, passado o período em que as autarquias tinham que fazer volume muito grande de investimento em infraestruturas, e de facto, durante muitos anos nós assistimos a esse grande volume de investimento necessário, porque quem conheceu este país há 40 anos sabe que se não fossem as autarquias, este país seria completamente diferente, de facto, e estamos a falar da água, do saneamento básico, de estradas, de caminhos rurais que foram transformados, enfim, um conjunto. Passado este período, a intervenção dos municípios é completamente diferente e é, obviamente, muito menos pesada do ponto de vista financeiro. É evidente que ajudou a Lei dos Compromissos e a Lei do Endividamento, com certeza que são meios importantes para o equilíbrio orçamental de uma Câmara Municipal. Mas o mesmo governo que foi para além da Troika, na maior parte, enfim, citando agora o Dr. António Padrão, em relação à redução de 6% para 14%, é o mesmo governo que acha que a folga que existe nos municípios é suficiente para lhe imputar novas responsabilidades na descentralização que é proposta pelo governo, sem lhe dar os correspondentes meios. Isto é, pelos vistos, o aperto ainda não foi suficiente na perspectiva do governo. Então vamos partir para outro assunto. Só muito topicamente. Mas, eu não qualifiquei. Mas é mesmo topicamente, não utopicamente, senão não saímos daqui. Bem, deixar, eu sou mais... Deixa. Eu não qualifiquei a ação da Troika. Eu apenas objetivei circunstâncias factuais. Ou seja, não qualifiquei os efeitos colaterais
provenientes da ação da... Fez essa ressalva no início. Fiz essa ressalva, o então, Dr. Carlos Beja não estava atento e, porventura, terá deixado escapar... Eu gosto de ver mais longe, não gosto de ver a água, gosto de ver a floresta. Muito bem. Novas responsabilidades. As responsabilidades estão associadas a um pacote financeiro e esse é que não está definido ainda, de facto. Ou seja, não está definido, mas, obviamente, que não pode haver endosso de responsabilidades sem um pacote financeiro associado que, enfim, não estando definido exaustivamente, mas, pelo menos, presumo eu que esteja esboçado, não é? Nesta altura. Então vamos esboçar, mais que esboçar, debater o tema que segue. Um dos oradores de uma conferência que se realizou hoje no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz sobre o futuro da Figueira, a dinâmica económica, ele é economista e especialista em marketing territorial, aconselhou a que a Figueira não pode ser apenas uma colónia de férias de Coimbra, porque Coimbra não tem escala suficiente, não tem habitantes suficientes para garantir a dinâmica turística de que necessita a Figueira da Foz. Este é um assunto que lhe é caro, o turismo, Carlos Beja. Pois, enfim, a Figueira da Foz não pode ser a colónia de férias. Não é de Coimbra, é de todo, não pode ser colónia de férias. A colónia de férias, havia a colónia de férias de Oliveira Salazar, feita pelo professor Bissaia Barreto, enfim, da Gala, que foi a única que conheci. Há também a colónia de férias da GNR na Praia de Quiaias. Na Praia de Quiaias, exatamente. Bem, mas dar o epíteto para a Figueira de colónia de férias, seja de Coimbra, seja de qualquer outro sítio, é completamente redutor. Porque circunscrevemos logo a Figueira a 2 ou 3 períodos durante o ano. Férias grandes, férias de Natal, férias de Carnaval e Páscoa. Pronto. Isto é que são as colónias de férias. Bem, então vamos lá ver. Essa questão está mal colocada. O que a Figueira tem que ter, é um turismo todo o ano, com diferentes segmentos de mercado. Isto é, quem procura a Figueira, na altura das férias, procura a Figueira com um determinado tipo de motivação. Quem a procura fora da época alta, procura por outra motivação completamente diferente. O que nós temos que ser é capazes de movimentar esses segmentos de mercado consoante a sua origem e consoante também as suas motivações. Citamos o exemplo, recentemente a Figueira teve, enfim, num curto espaço de tempo, mais reuniões de grande dimensão e de congressos do que tinha tido durante muitos anos. Porquê? Porque tem um equipamento para isso. Num hotel. Exatamente. Ora bem, mas isto leva-nos a outra questão, que é a questão da qualidade dos serviços que nós prestamos. Porque hoje as pessoas são muito mais exigentes do que eram há uns anos atrás. Há uns anos atrás vinha-se para a Figueira, alugava-se uma casa, às vezes uma casa até com poucas condições, passavam-se 2 meses na Figueira, as famílias vinham tradicionais. Hoje isto já não é assim, já sabemos todos. É completamente diferente, mas nós temos que ter alguma qualidade de oferta. E não é só a oferta hoteleira, é a oferta da restauração, é a oferta da motivação, é a oferta da animação. Nós não podemos ficar reduzidos a ter uma animação turística que se comemora na Páscoa com a Feira Medieval, que se comemora no verão com o Sunset, que se comemora 2 ou 3 vezes por ano. Nós temos que ter uma animação permanente. É assim que é feito. E, por exemplo, eu verifico com alegria, com satisfação, que, por exemplo, ainda há empresários que acreditam na Figueira. Veja-se o caso, por exemplo, muito recente, da inauguração do novo restaurante na Figueira, junto da Tabargueira, com uma aposta de qualidade. Bem, se nós formos capazes, hoje, de mobilizar gente jovem e gente capaz para esses desafios, e levando o padrão da nossa oferta, a Figueira não será a colónia de férias, nem de Coimbra, nem de sítio nenhum. É um destino turístico, enquanto tal, se for capaz de assumir esse desafio. António Padrão, concorda com Carlos Beja? Concordo, em parte concordo com o Carlos Beja, de uma forma geral concordo. Qual é a parte da concordo? Vamos ver, o convidado terá afirmado que a Figueira não podia depender de um só mercado, digamos assim, de uma só clientela. No fundo, que não pode ser uma praia de proximidade. Pois, ora bem, afirmar isso... Não deve dizer que Figueira é Coimbra C. Sim, afirmar isso é afirmar o óbvio. Ou seja, vamos lá ver. E é o óbvio porquê? Nenhuma empresa... É o óbvio bacoco. É
óbvio. Sim, Eu não quero ir tão longe. Eu não quero ir tão longe. mas Eu estou aqui no lugar do Vítor é Guedes óbvio, e, portanto, estou mais contido nas palavras, porque é uma grande responsabilidade. Mas esta é primeira- óbvio, é em relação a que não pode ser a colónia de férias de Coimbra, Não, é ou é óbvio, óbvio porque é essencialmente a estância balnear para os residentes de Coimbra? Não, é óbvio que a Figueira não pode ficar dependente de Coimbra para o explanar das suas atividade económica, nomeadamente com a expressão turística, que é aquela que é particularmente relevante. Portanto, afirmar isso, enfim, é objetivamente afirmar o óbvio. Outra nota. Há muitos. Nós já temos milhentos de diagnósticos. Mas continuamos a fazer diagnósticos, mas nós temos milhentos de diagnósticos. Eu, desde que estou na Figueira, enfim, já não consigo contar os diagnósticos que se fizeram. O Carlos seguramente tem. Alguns mandam fazer, presente. estão tão atuais, que mandam fazer outros. Muitos diagnósticos. Estou perfeitamente de acordo com o Carlos no que diz respeito à diferenciação dos serviços, à qualidade dos mesmos, porque é isso que se chama e pode diversificar as pessoas que possam vir atraídas para a Figueira, a oferta de animação cultural, não ficarmos apenas prisioneiros desta ou aquela iniciativa, mas sobretudo que eu penso que há alguma estratégia mais focalizada e mais objetivada no combate à sazonalidade devia ser concertada pelos agentes intervenientes. Meus senhores, Só para dar aqui uma nota, durante muitos anos... mas é para terminar. Durante muitos anos a Figueira esteve associada a um determinado tipo de turismo, um turismo sazonal, as férias, mas onde o papel das crianças, e por isso é que a Figueira até tinha uma praia das crianças, o papel das crianças era determinante. Isto é, o papel dos jovens em relação ao chamado destino de férias. Hoje a nossa juventude é de outra forma. E, portanto, emancipa-se mais cedo, viaja para o estrangeiro. E também já não há as férias grandes, tão grandes como antigamente. Mas eu recordo que, por exemplo, uma das razões para se ter realizado aqui, enfim, eu estou à vontade para falar nisso, a Gala dos Pequenos Cantores, foi para fixar, precisamente, os jovens daquela idade que eram determinantes para convencer os pais a não irem para o Algarve, que era o que estava na moda, e virem para a Figueira da Foz. Ora, o que nós temos que procurar em cada segmento de mercado é a motivação para virem à Figueira da Foz. E isso faz-se com muito trabalho, mas também com alguma imaginação, que infelizmente vai rareando, quer o trabalho, quer a imaginação. Sem ou com imaginação, mas sempre com assuntos importantes para debater aqui no Estado do Conselho da Figueira TV, nós regressaremos para a próxima semana.